sabia que em Uma Musume teve uma cavala que tentou assassinar seu primeiro técnico e que a Symbol Rudolph talvez não seja tão legal assim quanto parece? E pior, teve um composto que era para ajudar as cavalas, mas acabou destruindo a carreira da maioria delas. Hoje iremos falar do lado sombrio do mundo de Uma Musume Pretty Derby, mas antes eu quero dar um recadinho rapidinho para vocês. Eu sei que esse tipo de conteúdo é legal trazer em formato de iceberg, cheio de teorias ali, e a gente desmitificando junto essas teorias. Mas, infelizmente, eu não consegui encontrar tantas teorias a ponto de fazer um iceberg legal para vocês. Então, se vocês tiverem algumas teorias que possam ser da comunidade ou até mesmo de vocês, é só comentar aqui embaixo que eu irei tentar reunir elas para fazer um iceberg definitivo do mundo sombrio de Uma Musume Pretty Derby aqui no canal. E é claro, se você deixar na frente do seu comentário que deixa eu colocar ali o seu nome, a sua fotinha, eu printo esse comentário e coloco já te dando os créditos das teorias. Mas se você for um pouco mais tímido, é só falar que quer deixar do modo anônimo, que eu só pego a teoria, falo que foi um inscrito e bola pra frente. Certo, galera? Tirando isso, é só deixar um like. Eu sou o Léo, essa daqui é a Jack, que vai me auxiliar aqui na investigação do lado sombrio do mundo de Uma Musume Pretty Derby. O primeiro assunto que eu quero trazer é sobre a estrutura do mundo, porque se você perceber bem, a economia de Uma Musume Pretty Derby gira em torno das corridas de cavalo e das próprias cavalinhas que são idols, são aquele símbolo. Imagine que o som do Tottenham ou até mesmo Neymar se unisse ao BTS para vocês terem uma noção da grandiosidade que é a imagem dessas cavalas para eles. E é por isso que tem várias medidas para proteger a segurança dessas cavalas, mas que foram feitas após alguns acidentes. As principais medidas que eu encontrei foi as faixas nas pistas para as umas que são separadas dos carros e tem uma velocidade média maior, e isso pode ter ocorrido porque se um carro bate numa dessa daí, a cavala, vira a sopa, né, galera? Outra coisa são os acidentes nas pistas, que já foi relatado, inclusive, pela Daira Scarlet no anime, onde se uma cai numa velocidade de 60 km por hora, ela pode instantaneamente ser destruída. Ou até casos do pelotão se juntar ali na hora de bater e pisotear uma durante a corrida. Pensa só, isso daí iria dilacerar ela. Por isso que, é claro, o treinamento de poder ali muito feito pela galera e um estudo estratégico foi se desenvolvendo ao passar dos anos para evitar que essas preciosidades fossem destruídas. E por falar em preciosidades, essas umas, elas têm um valor muito alto e isso pode acarretar em sequestros, tráficos e até mesmo uso indevido dessas umas. No primeiro episódio do anime, Special Week já conta sobre pessoas que fazem esse tipo de trabalho, onde eles pegam essas cavalas com provavelmente dois objetivos. O primeiro deles pode ser o objetivo fetichista. É só lembrar que lá no começo dos anos 2000 no Japão teve aquele caso do Petit Angel, que eles descobriram clubes de entretenimento, por assim dizer, só para sub-12. Então imagina só, essas umas elas chegam do interior, cheio de potencial para estudar na capital, mas elas ainda são inocentes. E isso daí dá brecha para aproveitadores pegarem elas, dizendo que são treinadores, e levarem elas para fazer sabe-se lá o quê. E o outro motivo é o fator genético. Se você pega uma jovem que tem potencial para se tornar uma corredora, você pode tentar emular essa potencial nas filhas delas. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que também tem um esquema de apostas, tudo isso daí, esse meio negro no próprio universo de Uma Musume Pretty Derby. Então elas podem pegar essas cavalas ainda como pôneis, né, como filhotes, e utilizar alguns métodos para fazer um adestramento delas e poder fazer essas coisas. Agora vamos falar de alguns incidentes separados. O primeiro deles é um incidente com a TM Opera. Vale lembrar, galera, que essas cavalas herdam todo o destino, seja bom ou ruim, dos cavalos de corridas do nosso mundo. E esse incidente da TM Opera pode ter ocorrido pelo simples fator de ela estar ganhando muitas corridas no ano 2000 e arrumar um jeito de brecar ela psicologicamente. Esse incidente conta que invadiram o dormitório dela, no caso o estábulo do nosso cavalo, e cortaram parte da crina dela. Isso ocorreu até eles serem descobertos. Sabe-se lá o que eles poderiam ter feito se tivessem tido mais tempo ali para acabar com
moral dessa cavalo. Isso deu resultado, porque a partir daí, Tiamat Pearl começou a perder bastante. E isso se dá ao fator psicológico. A Uma ficou tão traumatizada que ela começou a perder rendimento. Que nem esse estudo da USP que diz que atletas com problemas psicológicos chegam a perder 30% da capacidade dela. E quando a gente fala de um esporte tão pesado quanto corridas de cavalas, e 30% pode ser a diferença entre o primeiro e o nono lugar. Isso pode ter ocorrido a mando, claro, dos chefes das casas de apostas. Porque a Tiamat Pearl estava fazendo o esporte não ser tão lucrativo nessas coisas. Só dela correr, a galera já apostava nela como uma vitória certa, tirando a emoção e, é claro, os lucros dessa galera. Outra coisa que eu quero falar aqui é que o incidente da Rice Shower pode ter sido mudado nesse universo. Ela pode ter sido aposentada após ela cair na Tecno Show, que seria a última corrida dela em vida aqui no nosso universo, já que isso ocorre com a Silence Suzuka. Eles conseguiram ali dar uma sobrevida para elas. Então, isso daí pode ter mudado, o que faz esse vídeo ficar um pouquinho mais leve, né, galera? Outro caso que eu quero trazer aqui é a da Dream Journey. Dream Journey era um cavalo no nosso universo tão arisco que ele atacava até mesmo jockeys especializados para lidar com esse tipo de cavalo. Ele tentava morder na intenção de matar, como o próprio jockey que trabalhou com ele já disse. Esse cavalo, ele tem um impulso assassino, ele não tem um impulso de proteção, ele tem um impulso de ataque, ele não tá se defendendo, ele tá literalmente atacando. Coisa que pode ter acontecido, o seu primeiro treinador pode ter passado por algum estresse ou uma desavença, e ela pode sim ter ameaçado e tentado acabar com a vida do seu técnico. E ela só conseguiu continuar na Racing Academy por conta da Fenômeno e da Nakayama Festa, que são dois cavalos ali que fazem toda essa administração da família Gold, que na real eles não são uma família ali, mas tem uma ligação muito forte. Elas podem ter conversado e manipulado a Symbol Rudolph, que já vai ser o nosso próximo assunto. A Symbol Rudolph antes de se tornar a Imperatriz e antes de conhecer Tokai Teiyo. Essa Symbol Rudolph eu gosto de chamar ela de Rudolph hipotética, porque a gente não teve contato nenhum com a Rudolph antes dela se tornar o Imperador. Nessa passagem entre Luna e na transformação de Symbol Rudolph, as únicas coisas que a gente tem são pequenos relatos. Tanto esse daqui do jogo, que fala que a aura dela era tão monstruosa que lembrava de Still in Love, quanto a demonstração que ela era um pouco mais fechada, um pouco mais cruel no Cinderella Grey. E isso daí traz que essa Symbol Rudolph hipotética levava ao pé da letra a sua ideologia de Eclipse Verse The Rest Nowhere. O que pode ter acontecido é que essa cavala, ela era tão cruel e tão motivada para correr, tão destruidora, ganhando o título de imperador por conta da sua crueldade. O que fez ela ser o representante do Grêmio Estudantil. Ela que é o pilar entre a administração da Racing Academy e as alunas. Faz também um trabalho de olheira. Essa parte da olheira foi onde é que ela pode ter se mostrado suas garras. Afinal de contas, como a sua ideologia ainda era muito forte e ela era uma cavala bastante cruel, ela pode ter deixado passar algumas coisas, como, por exemplo, a Dreijo ter tentado acabar com a vida do seu primeiro treinador, dando assim uma segunda chance por ver algum potencial nela. Tudo isso acaba com a chegada de Tokai Teiyo, que faz a Rudolph se acalmando aos poucos e fazendo ela ter a personalidade mais próxima do que a gente conhece. E mais, Tokai Teiyo pode funcionar como um farol na vida de Rudolph, fazendo com que ela se acalme e comece a fazer uma administração um pouco mais tranquila, trazendo inclusive algumas segundas chances para Haruzinha. Sim, apesar de ir contra a ideologia máxima de Rudolph, ela fazia bem pro ambiente, né? Era aquela cavalinha que todo mundo gostava. Então, a Haruzinha pode ter sido influenciada a ficar na academia por conta dessa fase com a Tokai Teiyo. No universo de Thank You McQueen, após o incidente que acontece com a Tokai Teiyo, é capaz da Rudolph ter tido a sua mente quebrada de maneira tão forte que ela virou um ditador da própria Racing Academy, fazendo com que, naquele universo, as corridas de cavalos sejam muito mais pesadas e as cavalas ali se tornem cada vez mais fortes, mas também mais cruéis, mais desonestas, transformando esse esporte em algo mais brutalista. Outro caso obscuro de uma Musum Prairie Derby acontece com a Matikani. Eu não vou falar o nome inteiro dela, desculpa galera. Ela mostra traços bastante
pra baixo, assim, bastante deprê. E teve um caso onde um jornal falou que ela parecia estar sem sorte. E ela tentou, guys, acabar com a própria vida. Ela tentou virar o cavalo de corrida do Vasco. Ela vai e tenta se jogar num lago pra acabar com aquele sofrimento. O que é impedido pela gente, né? Pelo próprio treinador. Isso ocorre de maneira canônica no próprio jogo. Só vocês verem. E vocês verem a linha delas, ela também fala de uma maneira depressiva. Ela parece que não tem um objetivo ali, sabe? Ela é uma cavala que se sente uma energia estranha vindo dela. E por fim, eu quero falar sobre um composto que foi feito para ajudar nas corridas, mas pode ter destruído a carreira de várias umas. Principalmente na fase que eu acabei de falar da Rudolph Hipotético, onde as coisas eram um pouco mais pesadas ali na Racing Academy. Esse composto é um broncodilatador para cavalos de corridas, ou seja, aqueles cavalos que têm potencial, mas a genética não ajudou muito, né? Tem problemas de asma, tomam esse composto e conseguem respirar melhor, fazendo com que aumente ali a sua aptidão física. Esse composto ele ajuda também a perder gordura, ganhar músculo. Alguns fisiculturistas tomam ele e, pô, o rebote disso, guys, é só problemas cardíacos. Sim, o seu coração pode estourar, porque pensa só, isso daí foi feito para um cavalo de 500 quilos. E no mundo de uma Mussum Pretty Derby, quando esse composto foi descoberto, porque sim, ele foi descoberto, tanto que a gente tem cavalas que tem uma genética não tão boa participando das corridas. A Manhattan é um exemplo perfeito, porque você vê que ela não tem tanta estamina, né? Ela tem problemas respiratórios. Esse composto que serve como se fosse uma bombinha de asma para essas cavalas, não tinha uma dose exata. Então, elas poderiam ali dar uma certa abusada, coisa que eu acredito fortemente que aconteceu com a Ugly Cap, fazendo com que após a aposentadoria, as cavalas tenham problemas cardíacos. Sim, galera, provavelmente tanto a Manhattan Cafe quanto a Ugly Cap, quando se aposentaram, elas começaram a ter problemas cardíacos muito fortes e teve que tratar isso. E numa época onde a Rudolph estava ainda de uma maneira mais ditatorial, comandando com mãos de ferro ali a Racing Academy, talvez o abuso dessa substância fez com que algumas cavalas, inclusive, tenham alguns problemas cardíacos ali na pista mesmo. E, claro, não passou nenhuma suspeita, afinal de contas, era um composto novo. O cara olhou ali e falou, pô, infelizmente, né, acontece da cavalinha tá correndo e o coração dela arrebentar. Opa, pera aí que não acabou o vídeo ainda não. De bônus, a gente pode ter uma análise de por que a Kita Sun Black se aposentou. Porque assim, ela se aposentou sem ter uma lesão. E é claro, tem todo aquele papo de a parte física dela não tá bem, sabe? Aquilo tudo não cola. Porque assim, depois de aposentado, o Kita Sun Black atingiu a sua maior velocidade da vida dele. Então, o que pode ter acontecido? O treinador John explica que vocês veem que ele estava sendo bastante negligente com o treino da própria Kita-san, deve ter utilizado algumas coisas ali, alguns compostos ali para frear um pouco a carreira dela. Afinal de contas, Kita-san Black também pode ter caído naquele negócio da TMO Pro. Ela começou a ganhar muito e deve ter sido pressionada por forças externas a parar de correr. Depois disso, o seu gene é tão forte que hoje em dia até os filhos dela vão ganhando tudo. Então é isso, galera. Gostaram das teorias? Deixa aqui nos comentários as suas próprias teorias, que nem eu já falei. Vai ser muito legal a gente ter essa discussão. E lembra também de compartilhar com aquele teu amigo que é fã de uma Musume Pretty Derby e não sabia desse lado sombrio por trás do jogo e do anime.